próximo convidado é o jornalista preferido da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Que dizer Piada por causa dos olhos. E é um dos diretores aqui na SIC, por isso vamos ver se nos atiramos, não é? É o Daniel Oliveira. Não, nós combinámos que não havia. Não há beijinhos. Nós combinámos que não Teve havia. muito tempo a Tens que ser fazer... forte. Boa tarde. Eu não tenho a oportunidade de beijar assim tantas vezes e... Estão-me a tirar as coisas boas da vida. Mas é que nós combinámos e tu já ias pela segunda vez lançadíssima. Pois é. E eu fico sempre, eu não só vou lançadíssimo, como fico sempre mais ou menos pendurada. Eu sou a pessoa, quando avança para um beijo, leva assim com a paracate, que é a E quando é só um beijo? Aí é que é... Isso é muito chato. pior. Isso é super Eu complexo. conheço Essa uma cadeia de youtuber- relações sociais é super complexa. Eu conheço uma youtuber muito engraçada que já fez um vídeo sobre 2 beijinhos ou um beijinho. Ah, é assim. Pois foi. Bom tema. Não foi? Ela deve ter uma vida expedita. Percebes? Olha, ela trabalha muito. E sabes quem é que também trabalha muito? O nosso convidado de hoje. Muito Mas esta obrigado, ponte, Guilherme. desculpa. Péssima ponto, mas... Isto é o teu terceiro romance. É verdade, sim, Terceiro foi lançado romance. esta semana. Sim. Como é que tu arranjas tempo para ainda escrever romances além de tudo o que já tens para fazer? Nem eu sei, na verdade. Mas acho que roubo ali às férias e às horas de descanso para fazer outras coisas que não a televisão, nomeadamente romances ou outro tipo de livros, como já houve. Muito bem. Então tu não és daquelas pessoas que, workaholic, que anda sempre com o telefone e pensa, isto estava um bom capítulo, e andas tipo num Uber ou Eu assim ando a sempre com o escrever telefone, sempre no mas telefone as não, mas notas. isso não. Consigo compartimentar bem as várias facetas da minha vida e quando me dedico à escrita estou a dedicar-me a isso e quando estou a fazer televisão estou focado. Separas bem assim uma boa fronteira entre Sim, as mas coisas. obviamente nós somos sempre condicionados ou influenciados pelas relações sociais, por aquilo que vemos e, portanto, pelas Claro. pessoas que conhecemos. No caso do Alta Definição, acho que isso também me dá uma vivência enorme de várias histórias de vida. Isso é giro. ao Era isso longo que eu te ia de 400 perguntar, semanas. porque tu já fizeste mais de 400 entrevistas no Alta Definição. Houve alguns especiais pelo meio, portanto, 400 programas. Sim. 392. Muitos programas. São muitas entrevistas e eu ia te perguntar se às vezes tens aquela, não sei, aquela vontade ou aquela... se às vezes descais para... Epá, uma vez houve um convidado que me contou uma história muito gira, se calhar vou pôr isto no livro, mas adaptar. Cais nesse... Acho que a maior parte das vezes é inconsciente essa Pois. utilização dessas histórias ou da forma como essa pessoa olha para determinada realidade da sua vida ou de outra componente da vida. Acho que na maior parte dos casos é uma vivência que não é consciente, noutros casos pode ser alguma história em particular que o convidado tenha contado, mas não me recordo de ter utilizado nenhuma dessas histórias para... Já, o convidado X contou-me isto, vou pôr aqui... Sim, não, isso não. Mas tu és sei que isto é uma romance, é uma história de amor. Tu és uma pessoa romântica, tipo, no dia-a-dia, assim, de fazer Então não. surpresas e tal. Tipo o quê? Não, sou romântico, então desde logo o pedido de casamento foi super romântico, na Fontana di Trevi, acho que na atingiu Fontana di Trevi? o topo do Não romantismo. havia Está feito. mais- Estás a lixar os pedidos para toda a classe masculina, porque pões a bitola muito alta, depois as Sim, a pessoas... Andréia estava de olhos fechados a tirar a moeda, não é, para pedir o desejo, e quando abriu os olhos eu estava de joelhos a fazer o pedido. Uau! Conseguiste ensaiar isso, tipo... Isso saiu exatamente como tinhas pensado? Até porque eu estou imaginando imensos turistas à volta, aquela cena de tipo malta a tirar selfies. Desculpa, eu queria só... Desculpa, Não, lá, exato, eu vou fazes só- assim, e ela a tirar a moeda e dar assim um puxão em alguém. Eu adoro essas coisas à filme. Mas isso é giro. E tiveste muito tempo a pensar no pedido? Porque eu imagino, eu se tivesse de escrever um romance, eu imagino assim, e quisesse pedir a minha cara metade em casamento, eu pensava assim, este é bom, mas se calhar eu uso este para o livro e para ela eu vou usar outro. É bem visto isso, hein? Não é? Assim, Se uma pessoa calhar- tipo, isto é bom, mas ponho no livro. Isto Era vai muito para o bem livro. visto. Não, mas por acaso pensei muito na forma de fazer o pedido, e até porque o pedido foi a 5/8 e eu quis que fosse às 5/8. E portanto, eu que não sou de andar nas compras em Roma e não sei o quê, andei a fazer, já viste aqui, é muito giro isto. E ela assim olhar para mim, mas tu não ligas nada a isso, mas e esta t-shirt? Se calhar vamos isto. Até fazer a hora específica. Bolas. Portanto, de romantismo estamos Isso é tudo conversados. muitos parabéns pela logística. Muito Está obrigado. aí, tá aí uma coisa Muito obrigado. bem pensada. Homens deste mundo aprendam. Mas tu, agora que já estás casado, foi em agosto? Não, quando é que... O casamento foi em junho. Em junho. Como é que é a vida de casado? Mudou alguma coisa ou é tudo igual, como toda a gente diz que fica tudo mais ou menos na mesma? Mais ou menos na mesma. Nós já vivíamos juntos e, portanto, não muda grande coisa. A aliança só. Meio uma ressaca a mais, não é? Do Há casamento. um dia em que, pronto, sim, uma pessoa... Mantiveste impecável no teu casamento? Ou estavas Não. completamente tipo a lamber a sarjeta? Não, isso não. Eu mantive-me digno, vá.
Não é? Eu acho que a palavra-chave é Digno. dignidade. Digno, É digno. manter só aquele limiar de estar de pé, não é? A balbuciar coisas com sentido. É importante. Sim, sim. Já tive em casamentos em que isso não aconteceu e é sempre desconfortável, tipo de noivos de. Pronto, que. Eu posso dizer, e até é um motivo de orgulho, aproveito aqui para dizer isto na televisão, eu não me lembro do fim de nenhum casamento a que fui. Que bravo, Nenhum. Guilherme. Ali, a partir de uma certa hora em que não Para me que ele lembro. diz isto com. Eu não sei como é que acaba um casamento. Se alguém pudesse dizer, eu não me lembro. Olha, uma coisa que eu queria mencionar aqui também do livro é, tu tens, porque eu nunca tinha visto isto, tu tens aqui, a certa altura no livro, estou no início do livro para não ver spoilers, tu tens também diálogos entre as personagens através de SMS. Sim. Fizeste questão de ir buscar isso porque, vou mostrar ali, porque atualmente o amor também se faz através de SMS. Sim, grande parte. E repara que eu disse, o amor também se faz. Grande parte das nossas relações sociais, de amizade e amorosas, fazem-se por mensagens escritas e fazem-se com uma linguagem diferente do que se fazia há 10, 15 anos. 15 anos, mais do que 10. Há 10 já se começava mais a ser um hábito. E procurei que houvesse esses diálogos que também no livro estão paginados de forma a que seja Modernaça, familiar. não é? Sim. Como diria a minha avó, modernaça. Exato. Hoje em dia é muito modernaça. Bué de moderno. Uma história de amor que tivesse corrido mal, era só a primeira mensagem e depois sim, e não tinha resposta. Aparecia só visto e a outra pessoa Mas não as respondia. coisas não estão a evoluir muito rápido, não é? No tempo dos nossos avós era tipo, pronto, fazer acordo com chaperão e não sei o quê, e agora, não é? Pois, e agora, e pronto, tu tens um público SMS. muito abrangente. O teu trabalho na SIC não é só para um target específico, só para uma faixa etária. Como é que as pessoas mais velhas têm visto uma história de amor com este lado tão moderno? Nós não Tens tido feedback? Não sei. O livro foi lançado esta semana, mas nós não podemos escrever. Não somos todos o Marcelo Rebelo de Sousa, não é que já está. Em meia hora já está. Philip Roth diz que nós não podemos escrever livros a pensar nos nossos pais, nesse sentido de olhar o que é que as pessoas vão pensar desta cena. E eu acho que isso é totalmente verdade. Eu não penso, quando estou a escrever o livro, na reação que a minha avó vai ter, embora quando ela está a ler o livro eu tento, avó, mas anda aqui ver outra coisa. Vê antes o programa que eu que eu faço. agora estou a gostar disto. E Mas essas coisas mais picantes? sim, tem cenas de sexo, naturalmente, fazem parte da vida, e no livro também existem algumas. Esse é o capítulo que Eu pedes tenho posso fazer uma pergunta? Isto é um bocado inapropriado, mas eu vou fazer, que é... Força, o que eu Mariana. sinto às vezes, És tu que perdes o mas emprego. principalmente nas traduções, que é que não sabem como referir-se, portanto, ao pirilau. Sim, Isso é E verdade. tem sempre coisas super esquisitas, tipo o membro. Ela agarrou o membro. Tipo, não, é uma má tradução. Na minha opinião, é porque ninguém se refere nisto numa conversa Nesse normal. aspecto, o português do Brasil facilita bastante. Tem vários sinónimos. Tu como é que traduziste no teu? Eu procuro... Traduziste? Não, como é que escreveste? Desculpa. Eu acho que vais ter que ler. Eu sabia, eu estava mesmo a ver. Eu estava mesmo a ver. Eu não sei como é que salto do tema que tu trouxeste Desculpem. para o que vou dizer a Mas seguir. eu acho que se podem dizer as coisas que se querem dizer sem necessariamente utilizar as palavras mais óbvias para o dizer. E, portanto, foi isso que eu procurei. Que houvesse uma... Umas metáforas bonitas, assim, umas... Sim, mas que não entrem também no domínio do azeite que vocês falaram. Exato. Sim. Que é um domínio também, é aquele limiar, quando estamos a falar de dignidade, o limiar do azeite também às vezes é um pouco tenue. Sim. sim. E vem à tona. Muito bem. Eu queria te perguntar também, tu há bocado estavas a dizer dos quase 400 entrevistas que fizeste. Tu já entrevistaste muitos escritores? Não, ou pessoas que tenham apenas como função primeira. Escrever. Sim, a Rita Ferro, lembro, mãe do Salvador Martinha, que aqui esteve. E depois outras pessoas que já escreveram livros, mas que não são necessariamente escritores. Enfim, podemos considerar o Rodrigues de Carvalho um escritor, embora não o conheçamos Como tal, não é? como tal, ou sobretudo conhecemos-lo pela televisão. Mas escritores mesmo, não. Há a questão do alta definição ser exibido numa estação comercial, num horário altamente concorrencial e comercial, e portanto o programa tem que ser relevante desse ponto de vista também, para além da relevância da história que lá está contada. Tens que juntar sempre os dois lados. Nós procuramos muitas vezes utilizar o sucesso comercial do programa para ter convidados que não são tão óbvios, e os escritores estão na nossa lista para nós termos, mas há um mês tivemos o Diretor-Geral da Saúde, o Dr. Francisco Jorge, que não era um convidado que fosse tão óbvio no espaço mediático que o programa costuma, à volta do qual costuma gravitar, e que teve muito sucesso. E que tem uma história de vida incrível. Explorar, tipo, sei lá, outros lados da vida dele, se calhar mais pessoal, ou isso foi uma coisa natural? Sim, conseguimos entrar pelas duas vertentes, a vertente profissional e a vertente pessoal, que eu acho que faz a diferença. O que nós procuramos no Alta Definição é que nós consigamos entrar por portas
que o convidado abre que nós não conhecíamos antes. Conhecer histórias que nos abrem outras perspectivas. É isso. E fazer chorar, não é? Não. E já está. Não, curiosamente não. Eu percebo que haja essa imagem de Passa um bocadinho, tens um Como é que bocadinho, isso, passa um como é que isso bocadinho. faz sentido? Tipo, aborrece-te que Não, digam nada. isso? Pelo contrário, há piores coisas pelas quais os programas... É uma crítica serem conhecidos. positiva, não é? Sim, Quer mas dizer que os convidados se sentem à vontade. Teve assim Sim, um mas a maioria refogadinho dos... de lado para- Eu vou-vos dizer uma coisa que vos vai surpreender. A maioria dos convidados não chorou destes 400 programas. E É nós já Photoshop. fizemos essa... Estou a brincar. Como isso é recorrente, eu fiz esse levantamento de perceber se era assim. Estatístico, é sério. Sim, mas como esses momentos são tão impactantes e são tão difundidos, acabam por ficar mais na memória das pessoas do que os outros. Algumas das melhores entrevistas do programa não tiveram lágrimas. Mas há sempre um olhinho molhado, um queixinho a tremer. Nem sempre. Nós entrevistámos o Salvador Martinha, que aqui esteve, e foi uma ótima entrevista. Ele não chorou. Uma ótima entrevista. Ou o César Mourão, ou o Nicolau Breiner, ou a Manuela Moura Guedes. São convidados que não foram às lágrimas, mas conseguiram dar uma ótima entrevista. É isso que nós queremos. Uma boa conversa em televisão. E houve alguém que tenha chorado ou tenha ficado muito comovido ou aberto uma das portas que estavas a dizer para a sua vida privada que tu não estavas minimamente à espera? Alguém que te surpreendeu genuinamente Ei, eu não estava à espera que ele se expusesse tanto. Não me lembro de nenhum caso em concreto, mas houve seguramente convidados que foram mais desbragados do que eu estava à espera que fossem. E foram à emoção, se calhar, muito mais rapidamente do que era expectável, dada a história de vida da pessoa. E outros cuja história de vida era tão dramática que nós achávamos que podia ir por aí e a pessoa... Já tem uma relação diferente, uma distância diferente Sim, com a relação com essa coisa. Temos já uma pessoa, tipo, no primeiro minuto chorar logo. Boa tarde. Ele, O Raminhos fez isso, mas era na brincadeira. Mas... Claro, teve que ser. E se tu tens assim alguém, por exemplo, se pudesses escolher internacionalmente qualquer pessoa, quem é que gostavas de entrevistar? Assim, um exemplo. No caso do Alta Definição é difícil porque o programa tem um ritmo de edição que prejudica que nós tenhamos convidados estrangeiros por causa da legendagem e o ritmo da edição. Mas imagina que a pessoa falava português. Sim, tipo, é um Vocês bocado punham para um chip. perceber quem é que admiras ou tens curiosidade, tipo, internacionalmente. Nós temos entrevistado mais ou menos as pessoas que gostaríamos, mas talvez tipo Maradona, fala... Maradona, estás a ver? Não esperava. Também não, Surpreendeste-me aqui. Podia ser um Papa Francisco. Mas uma Percebeste que o céu é o limite. Papa Francisco nós já o convidámos. Também contam mortos. E já, O que é que ele se quiseres. respondeu? E já o convidámos e esteve muito perto de chegarmos a consegui-lo quando ele veio a Portugal, mas depois ele não concedeu nenhuma entrevista e, portanto, bloqueou todos os pedidos. Mas foi uma conversação que durou... Acho que nunca contei isto. Foi uma conversação que durou 7 ou 8 meses, para cá e para lá, seria com incrível. e-mails, por exemplo. Nós tentamos sempre os convidados que parecem mais impossíveis. E tu não tens medo de, a certa altura, esgotares as pessoas para ir a alta definição? Não, 400 já é, a certa altura, dizer assim, não, vai ter que ser com anónimos. Agora vamos ter que pegar uma pessoa na rua e trazer. Não, porque já com quase 9 anos de programa, nada nos impede de repetir convidados que estiveram cá há 9 anos. A vida das pessoas muda muito e nós às vezes temos o convite renovado a alguns convidados e as conversas continuam a ser relevantes. Mas ainda há muitas pessoas para entrevistar que nunca foram ao programa. Pode ser dos dois, por exemplo. São dois talentos emergentes. Eu não queria dizer Daniel, nada, pelo amor mas de Deus, Daniel. bom, agora que dizes também uma pessoa não nega. Manda primeiro que ela agora está com mais Eu likes. consigo, se me esforçar, consigo chorar com relativa facilidade. Muito bem. Eu, por acaso, comovo-me com facilidade. E isso gera audiência. Estou só a dizer, não, é uma sugestão. Está bem, desculpa. Eu estava só à espera que Não chorasse queria- agora, não juro-te, eu queria não ia interromper, posicionar não ia interromper. assim tão rapidamente. E diz-me uma coisa, tu és ainda diretor da SIC Caras, correto? Até ter chegado ao estúdio. Tu era. saibas, não é? Pelo menos Já viste o ainda. telefone? É que... Não, Pois. estou a brincar. E também tiveste durante muito tempo, e acho que ainda, na parte de novos formatos, na Sim, SIC, sim, correto? na SIC. O que é isso de novos formatos? Tipo, como é que tu és tipo olheiro de coisas que podem funcionar? Não, são sobretudo os formatos que nós produzimos internamente, nomeadamente os magazines, né? O Fama Show, o Especial, o Alta Definição, programas como o Smile, como o Gosto Disto, que o César apresentou com a Andreia, outros tipos de programas que nós, especiais, os especiais dos 25 anos de aniversário da SIC, esses especiais que são produto interno da SIC, são produzidos em casa, é basicamente esses formatos que estão a meu cargo. Não recebias muitos mails de pessoas de fora com ideias malucas do género? Eu tenho aqui um vizinho que ele é muito engraçado. Nós temos muitas ideias de pessoas a sugerirem programas, porque é o programa A Última Coca-Cola no Deserto. Porque este programa é que vai ser Isto Só é quando que é. vem tem que ser, não é? e preciso de uma resposta agora porque há aqui duas televisões Claro, a quererem isto. Eles posicionam coisas É sempre assim, dar aquela HBO urgência. e é o Netflix. Eu, nesses casos, aconselho a irem rapidamente tentar fechar com essas televisões.
E o que é que tu achas agora? Isto é aquela pergunta clichê, mas tipo com o advento da internet e dos conteúdos online, tipo o que é que a televisão pode fazer para se reinventar, tipo para oferecer resposta a essa concorrência, não é? Que vai ter que se reinventar, isso é certo. Isto é, que vai ter que ouvir esse público e perceber quais são as tendências e os formatos que estão a ser utilizados nessas plataformas, acho que é absolutamente crucial. Um programa de televisão não vai deixar de ser um programa de televisão se for feito para o Facebook ou para um blog. Claro. Se calhar vai ter que ser formatado em determinado tempo, se calhar vai ter uma linguagem diferente, mas acho e mais que... jovem, mais gritada! Não, estou a brincar. Não, por favor, já basta de youtubers que gritam, Mariana. Mas acho que esse caminho vai ter que ser feito por parte das televisões de perceber, e a SIC Radical faz isso, e acho que vocês são um ótimo exemplo de alguém que fala uma linguagem próxima das pessoas que são o auditório deste programa. Procurar também nas redes sociais e na net falar essa linguagem, acho que é fundamental. Olha, vamos. Sim, nós temos aqui um pequeno joguito. Não sei é o mesmo se jogo que tu viste no Salvador. Muito bem. A jogar. Portanto, vai requerer um imediatismo soberbo da tua parte. Tens 5 segundos para responder às 3 coisas que te perguntámos aqui e quando acabares, tocas na campainha, se ouvires um é porque já passaram os 5 segundos muito e perdeste. Estás pronto? Vamos a isto. Queres respirar a fundo? Não, estou ótimo. Então vamos a isso. Daniel Oliveira diz-nos 3 programas da SIC. Queridas manhãs, juntos à tarde e alta definição. Fortíssimo. Foi campainha neste momento está Quando eu na disse Mauritânia. fortíssimo foi mesmo porque partiu. Não, estou a brincar. És tu, go. Por causa do que é que diziam os teus olhos. 3 partes do olho. Pupila, íris e pestana, conta não? Conta. Boa, ele é bom neste jogo. 3 desportos que são praticados em relevado. Ok, em campo, futebol e cricket. Não Forte. Até agora está impecável. 3 coisas que dizes quando dás um pontapé num móvel só de meias, assim com o mindinho. Ai, ui, Bom. Que feio. Não é nada isso. Isto é um profissional de televisão. Toda a gente sabe que não é isso que tu dizes. 3 escritores portugueses. Gonçalo M. Tavares, Rodrigo Edes de Carvalho e Afonso Cruz. Gosto muito dos Não anda 3. mal neste programa. 3 Daniéis famosos. Daniel Oliveira, o outro. Daniel Deusdado, diretor da RTP. E Daniel de Oliveira, exato, o outro. O outro do outro. Adorei. 3 partes do corpo exclusivamente masculinas. O pénis, a glande e o propúcio. Forte. Podias ter dito a maçã de Adão, vou só deixar esta. 3 clubes de futebol da segunda Liga. Cova da Piedade, Benfica B, Sporting B. Foda. Só quando vai para os Bs é mais fácil. 3 animais. Então, já estava. Já estava, repara. 3 alcunhas fofinhas. Bebé, chuchu, biju. Beijo. Ok. Então eu acho que temos tempo para uma última. Para uma última, agora tu estás-me a pôr muita expressão. Esta é boa. 3 coisas que se põem nos pés. Sapatos, meias, pantufas. Forte. Repara, ele está a tocar, está a dizer pantufa e está pinja. Isto é Que é para a muito- campainha sair Olha, antes de... Daniel, não temos mais tempo. Muito obrigada. Olha, obrigadíssimo. Isto foi incrível. Obrigado. Tens talento para este obrigado. formato. Para este jogo, Obrigado por aos isto nossos aqui. convidados, o Salvador, que já foi, e aqui ao Daniel. O Walter que ficou. Obrigado por teres ficado, Walter. E pronto, e é basicamente isto. Vamos tirar os próximos feriados, agora o dia 1 e o dia 8, mas voltamos a dia 15 de dezembro. 15 estamos Boas festas, cá. malta. 15 estamos cá. E obrigado. Bye, bye.